Boa noite a todos. Cumprindo a quarentena, né, como determinam os órgãos responsáveis pela saúde, e saúde é uma coisa muito importante. Temos uma gama de informações, então precisamos atender para que a gente possa se cuidar. Com certeza, logo estaremos livres dessa pandemia. A espiritualidade já nos preparou para a pandemia e para a cura. O Brasil é um país abençoado e, como tal, já está destinado a ser o responsável pela cura dessa pandemia. Não só a cura da pandemia, como a cura de todos os problemas da humanidade. Isso foi determinado por Jesus. Se Jesus, que é o nosso governador planetário, determinou, ninguém pode mudar isso. E isso não começou agora, começou há 2000 anos atrás. Vamos ver? Era o ano 30 da era de Nosso Senhor Jesus Cristo. Um senador chamado Públio Lentulus ia de encontro a Jesus, desesperadamente. Não porque ele fosse um seguidor, não, muito pelo contrário, o seu orgulho não permitia aceitar Jesus, porque para ele só existiam os seus deuses gregos, ou seja, todos aqueles deuses que eram idolatrados naquela época. Mas, porém, tinha um detalhe: ele amava demais a sua família, amava demais sua filha. E a sua filha estava muito enferma, ela havia pegado a lepra já há algum tempo, e ele tinha se mudado justamente para Jerusalém, porque o clima de Jerusalém era um clima saudável, segundo os médicos da época. Então ele mudou para lá no desespero. Lívia, sua esposa, estava seguindo Jesus na época, porque a sua serviçal, assim como era chamado na época, era um dos cristãos. Seguia Jesus, ia nas palestras de Jesus e induziu a Lívia. E nesse momento de desespero, quando a Flavinha já estava totalmente desenganada, o senador, orgulhoso, poderoso como se achava, nesse momento não existe poder, não existe orgulho. Nesse momento a gente cai e cede, não é assim? E ele, de tanto Lívia insistir, dizendo que o Nazareno poderia salvar a filha dele, e no último desespero, porque ela não passaria daquela noite, ele cedeu e foi atrás de Jesus, mesmo contra a própria vontade, mas era o único desespero. Jesus, na época, já estava sendo perseguido pelo Caifás, né? Todos os sacerdotes, os anciãos estavam à procura dele, pronto para incriminá-lo e matá-lo, já estava quase que tudo determinado. E nosso querido Públio Lento seguiu e encontra Jesus. Em certo momento, em sua caminhada, já desesperado, achando que não tinha mais jeito, porque aonde encontrá-lo, tentou procurar em todas aquelas imediações de que Jesus pregava e não encontrava, não tinha mais jeito, já desesperado, desanimado, triste, porque achou que a filha já estava, quando voltasse a filha já estaria morta. E ele sentou numa pedra e começou a orar para os seus deuses, não para o nosso Deus, o Deus de todos, e muito menos implorando por Jesus. Mas Jesus ama a todos os seus irmãos. E de repente ele ouve uma voz: "O que queres tu de mim?" Aí ele se assusta, olha para o lado e vê Jesus. Naquele momento ele não conseguiu falar nada, só se pôs a chorar. Uma energia incompreensível o envolveu. E Jesus falou para ele, conversou com ele durante horas e horas, dizendo todo de seu orgulho, de sua vaidade, falando que isso, tudo que ele tinha, ele sabia que ele era uma pessoa boa, mas o orgulho estava sufocando toda essa sua bondade, que ele precisava modificar. E assim, conversando, ele só chorava, não conseguia falar nada, não disse uma palavra para Jesus. No final, Jesus falou para ele:
Sei que tudo que eu disse, pouco para você vai importar. Mas eu coloquei nesse momento uma semente em teu coração que um dia vai germinar. Volte para a tua casa. Tua filha está curada. Não pelos teus pedidos, teu pedido hipócrita, mas sim pelo amor de tua esposa, do teu amor de Lívia, a pureza dela, o amor dela, a fé dela, porque Jesus sempre curava dessa maneira. Perguntava para aqueles que precisavam ser curados, primeiro, tens fé? Aí eles diziam, sim, tenho fé. Então ele curava e depois dizia, a tua fé te curou. E foi a fé de Lívia que curou Flavinha. Volta, tua filha está curada. E realmente ele voltou, mas não com a confiança de que estava curada, não com a crença de que estava curada. Chegou em casa um tanto quanto desanimado, quando de repente a própria Flavinha corre de encontro a ele, inexplicavelmente o abraça. Naquele momento existe uma comoção, ele chorou, Lívia chorou, todos choraram, se abraçaram e assim por diante, e o nosso orgulhoso senador foi dormir. Ao acordar, Lívia, feliz, achando que o tinham convencido da bondade de Jesus, do poder de Jesus, e que Jesus era o Messias, era o mensageiro de Deus, nosso Pai, quando foi tocar no assunto com o nosso senador, ele disse, ora, Lívia, foi pura coincidência. É impossível que um simples nazareno, um homem do povo, tenha esse poder. Não, eu não acredito que tenha sido ele. Eu acredito que foi o clima, foi os nossos deuses que curaram. Porque quando eu saí daqui, eu orei aos nossos deuses. E eu tenho certeza que foram eles que curaram. Essa é uma etapa da nossa história. Vamos ver por que depois. Porém, o Caifás, os anciões, os sacerdotes, todos nós sabemos, conseguiram, de alguma forma, convencer Pilatos. Porque, na realidade, nem Pilatos queria crucificar Jesus, porque não via nele o motivo nenhum. Mas, como sempre, o orgulho, o medo de perder o poder, ele achou que o povo ia se revoltar contra ele, porque o povo queria que Jesus fosse crucificado, o mesmo povo que um dia Jesus curou, não é assim? E por fim ele foi para a crucificação. Porém Pilatos, como todos nós sabemos, em determinado momento falou assim, não, eu não quero participar disso. Apesar que ele participou, porque se ele, como na época, o governador, né, da Judéia, podia chegar e falar assim, não, eu não quero e acabou, o filho de papo não vai, e o medo de perder o poder. Aí, o que Pilatos fez? Era Páscoa, tinha direito, né, a libertar um dos prisioneiros, e ele falou assim, fiquem em cima do muro, não quero responsabilidade para o meu lado, colocou para a escolha do povo, Barrabás ou Jesus. E o povo daquela época, que pode ser até que muitos de nós estávamos lá, né? Porque nós somos milenares, seres milenares, reencarnacionistas, né? Mas vamos deixar isso para lá para a gente não se sentir um quanto constrangido. Mas, naquele momento, Pilatos falou para o povo, vocês querem Barrabás ou Jesus? O povo, na época, queria liberdade. Eles queriam estar livres dos opressores, dos romanos. Então, só que eles não entendiam que Jesus veio para libertar realmente. Só que Jesus veio para libertar não o corpo físico, mas se libertar o espírito. E libertar não dos opressores, dos romanos e tantos outros, nos libertar de nós mesmos. Isso Jesus está fazendo até hoje. E a gente continua prisioneiro de nós mesmos, da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa arrogância, da nossa prepotência. E somos tão prisioneiros, que de repente nós próprios, de alguma maneira, tentamos nos libertar. Sabe como? Eu vou dar uma breve pausa. O coronavírus.
Esse corona, essa pandemia que está acontecendo conosco, somos nós mesmos que chegamos ao limite de nossas ações cotidianas, que fazem com que a gente saia do nosso vetor evolutivo. Nós valorizamos muito mais o ter do que ser, não é assim? E estamos sempre pregando, orando, fazendo evangelho, né? Dando palestras, né? Mas para os outros e nunca para nós. E podemos enganar aqueles à nossa volta, mas não conseguimos enganar a nós mesmos. Nós não conseguimos enganar a psicosfera vibracional. Então a humanidade chegou à humanidade, não foi o Brasil, foi a humanidade, não fui eu, não é você, fomos todos nós, a humanidade chegou a um ponto de que não poderia continuar. E a própria humanidade criou um momento de reflexão através da pandemia. Não foi, eu ouço muito que é castigo de Deus, que a espiritualidade determinou, que não, gente. Não foi Deus, não foi a espiritualidade, não foi Jesus, muito pelo contrário. Desde o começo, há 2000 anos, Jesus vem nos mostrando o caminho. E quando nós fugimos do caminho evolutivo nosso, Ele está sempre nos orientando. Não faça isso, meu filho. Não faça isso através dos nossos amigos espirituais, evidentemente, nossos protetores, e até daqueles que estão à nossa volta encarnado. Porque Deus ajuda os homens através dos próprios homens. É um engano nosso achar que quando precisamos de alguma ajuda, a gente vai, numa noite qualquer, quando a gente faz todo aquele ritual de oração, água, vai vir um anjo na beira da nossa cama e resolver todos os nossos problemas. Isso não existe. E nós não percebemos isso. Continuamos orando. Oração é importante, mas só que nós não oramos. Nós só fazemos prece. A prece é um pedido. Mas sabe de quem é esse pedido? Na realidade não é nosso. Vamos ver, os nossos pais. Quando a gente é criança, na infância, tomamos caminhos errados, nossos pais, se já não conseguem mais nos controlar, o que eles fazem? Não faço isso, meu filho. Eles aconselham, eles falam, eles aconselham. E a gente fala assim, nossa, mas que mala esse cara. Meu pai é muito careta, tá por fora, não sabe de nada. Não é assim que a gente fazia? Eu pelo menos fazia, mas agora com 65 anos só tenho que lembrar, né? E tentar fazer igual que meu pai fez, que me ensinou. Com os meus filhos e com meus netos, mais com os meus netos que com meus filhos. Então ele fica pedindo, a espiritualidade está fazendo prece para nós o tempo todo. Eles estão fazendo prece para nós. Estão pedindo para que a gente possa abrir os olhos. E a gente não consegue enxergar isso. Só enxergamos quando temos um problema sério, emocional, profissional, amoroso, familiar. Aí a gente para e começa a fazer prece. Quando nós fazemos prece, na realidade, nós não estamos pedindo nada. Nós estamos sim nos conscientizando de tudo aquilo que a espiritualidade nos pediu. E aí a gente vai, vamos falar a nossa linguagem atual, o nosso WhatsApp tocava direto, eu olhava quem era, não vou atender não. Tocava, não vou atender não. Não é assim? Aí de repente, aquela pessoa que está tocando pode me ajudar, eu vou e atendo. É o que a espiritualidade estava fazendo, nos ligando todos os dias, ligando, a gente não atendia. E o que é a prece? É olhar quem é, falar assim, vou atender. E apertar o botão, estou reconhecendo que está precisando de ajuda. Agora, orar, gente, isso eu falo para mim todos os dias, para que eu possa um dia ter consciência. Orar é o que Madre Teresa fazia. Ela, certa feita, falou para um repórter que a intenção, como de costume, é fazer uma reportagem, uma publicidade, né? Ou então uma coisa fantasiosa. Perguntou para ela como é que ela conversava com Deus. E ela respondeu, como eu converso? Quando eu quero falar com Deus, eu simplesmente não digo nada, apenas auxilio,
apenas atendo as pessoas, cuido de pessoas. Aí eu falo com Deus. O repórter não quis ficar quieto, falou assim, tá, E como é que ele responde para a senhora quando a senhora faz isso? Simples. Deus me ouve e não fala nada. Apenas cuida de mim. Então, na realidade, a oração não é pedido. Pedido é prece. A oração é ação. Quando nós estamos fazendo algo por alguém, nós estamos numa ação em sintonia com as forças que regem o universo, as forças positivas. Então eu me conecto com essas forças. E ao me conectar com as forças positivas do universo, automaticamente todos os meus caminhos, todas as minhas portas se abrirão. Porém, isso não significa que eu terei tudo aquilo que eu quero. Porque nem sempre tudo que queremos é o melhor para nós. Somos crianças espirituais. Como as crianças também são muito perigosas quando de repente vão à cozinha, abrem a gaveta e pegam uma faca. O pai vem, briga e tira da mão. Ela vai chorar e reclamar, dizer como é que a senhora usa, por que eu não posso usar? Não é assim? Então muitas vezes o que queremos não é o que necessitamos. Muitas vezes o que queremos é algo que vai nos ferir. E a espiritualidade só nos dá aquilo que nós, de alguma maneira, possamos evoluir, construir. Voltando a Jesus. Naquele momento, escolhemos a espada, escolhemos a vitória, escolhemos a liberdade material, achando que Barrabás, que era um ladrão, era um revolucionário, era mais um revolucionário, ladrão por consequência, poderia libertar o povo. E Jesus foi, todos nós sabemos, crucificado. Porém, Cássio Longínquos era um centurião. Centurião era uma espécie de um general que tomava conta de 100 homens, um centro, né? E ele, porém, ele era muito austero, muito austero. O pessoal tinha medo dele. Mas esse medo, porque é o que a gente costuma dizer na psicanálise, né? Todas as pessoas orgulhosas, todas as pessoas grosseiras, todas as pessoas imponentes, pessoas que buscam poder para ser mais que os outros, essas pessoas são muito, muito frágeis. Muito, muito frágeis. Porque tudo isso nada mais é do que um escudo para que as pessoas não percebam quem somos realmente. Os animais não são assim, nós somos ainda animais. Temos muito instinto, não é isso? As cobras se levantam para se mostrar mais forte. O gato se arrepia para crescer de tamanho. O cachorro também, o urso se levanta. Então esse instinto nós trazemos comigo. Quando quando somos inseguros de si, quando nos sentimos frágeis, de alguma maneira nós nos tornamos imponentes, né? Poderosos, orgulhosos, mas na realidade é um sinal de fragilidade. Né? Então toda essa imponência de Cássio Longínquos era por quê? Porque ele era quase que cego. Ele estava ficando cego. Tinha um glaucoma, provavelmente, né? Porque a cegueira dele era gradual, não era. E ele fazia isso para que os soldados não enfrentassem, não contestassem suas ordens. Porém, ele era uma pessoa boa. E ele se compadeceu de Jesus. Ele não se conformava, um homem que nem ele, que não tinha feito nada para ninguém, ao contrário, tinha ajudado tanta gente, e de repente o povo, ele se rebelou contra o povo. Mas que podia fazer isso com um homem desse? Jesus já não aguentava mais, já estava no finalzinho seu desencarne. E ele sentia a agonia de Jesus. E por incrível que pareça, nós hoje temos a informação, né, de que ele foi cruel a perfurar o pulmão de Jesus. Mas a intenção de Cássio Longínquos era justamente abreviar a morte de Jesus, porque ele não aguentava mais Jesus sofrendo. E naquele momento em que ele perfura o pulmão de Jesus, em busca do coração,
E nas últimas gotas de sangue, Jesus não tinha mais sangue. Já a última gota de sangue espirrou em seus olhos. Ele fica bom da cegueira. Ele se cura da cegueira. E naquele momento ele se curva a Jesus. E começa a chorar. E ao desencarnar, quando Jesus desencarna, ele se converte naquele momento. Ele se converte e começa também a divulgar o Evangelho de Jesus. 2. Públio Lentio e Longínquo. Não é assim? Pois bem, Jesus desencarnou, né? E todos nós sabemos. Quando o Brasil foi descoberto, né, em 1500, 200 anos depois, estourou, todos sabemos, na França, a queda da Bastilha. Foi uma carnificina horrível. O solo da França está cheio de sangue, porque um dos médicos chamado Guillotin, sobrenome dele é Guillotin, enfim, de onde veio a guilhotina, para abreviar a morte, mais um, né? Que nós somos assim, a gente para resolver um problema dos outros é fácil, né? Nós somos que nem um elefante que vai buscar uma rosa para alguém e pisa nas margaridas todas, né? Então ele, de compaixão para aqueles que morriam com lança, com espada, com uma dor muito grande, ele falou assim, vou inventar um equipamento que abrevia a morte. Só põe a cabeça, cortou, a pessoa não sente dor nenhuma, morre na hora. Assim? O corpo físico, sim, mas o espírito, não é isso? Será que aquele que tem o desenlace imediatamente, com sentimento de ódio, de revolta, de vingança, como é que ele fica no mundo espiritual? É o que aconteceu com a França. Aqueles que morriam, porque o que eles começaram a fazer? Colocar as guilhotinas na carroça, e todos aqueles que eram contra a situação da época, o que fazia? Se você, digamos assim, você acusasse alguém, né, delatasse alguém, eles iam com a carroça na sua casa, matavam você, sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe, seu cachorro, seu papagaio, seu periquito, matavam todo mundo, porque não queriam revolucionários, não queriam opositores. Na realidade, revolucionário eles eram, eles não queriam opositores. E com isso, não só o chão da França ficou ensanguentado, como a psicosfera ficou também. Ficou muito pesada a psicosfera. Então, nesse momento, o que aconteceu? São Luís, que era o governador da França, governador espiritual, pediu para Ismael, o governador espiritual do Brasil, se poderia receber 2 milhões de espíritos que estavam na psicosfera com um ódio imenso, com uma revolta, que a ponto de acabar, desencarnar e continuar lutando na psicosfera. Uma guerra, tinha 2 guerras, no plano físico e no plano espiritual. Eles morriam, levantava, matando, vingando, porque não tinha consciência do desencarne na época. E que, conforme Jesus já havia determinado, o Allan Kardec teria que fazer o trabalho. Ele já estava encarnado na época, mas ainda era jovem, mas que chegaria um momento em que precisaria realmente fazer esse trabalho do Consolador. A própria espiritualidade está envolvida. A gente fala São Luís, mas na realidade é todo um processo, né? Jesus já tinha determinado a espiritualidade e assim por diante. E Ismael aceita, é claro. O Brasil era um recém-nascido, estava no berço ainda, né? Bem no berço, ele continua, mas hoje estava, naquela época estava mais no berço. E Jesus, esses 2 milhões que vieram para o Brasil, reencarnam nos índios. Vejam bem com uma sabedoria espiritual. Reencarnam nos índios, eles são ingênuos, o cérebro deles não estão muito desenvolvido, apenas voltado para a natureza, né? Muito ingênuos, muito puros. E ali, o que acontece? Acontece um bloqueio emocional desses espíritos desorientados, né? É como um cárcere
O ódio fica, não tem como, não tem frequência para isso. E assim ficou durante um certo tempo. Aí, o que acontece? O Brasil foi descoberto. Lembra daquele centurião que perfurou o pulmão de Jesus, que o seguiu depois disso? Ele encarna no Brasil como Dom Pedro II, que na época foi considerado um louco, pela as ideias avançadas que ele tinha, revolucionária, muito correto, né? Então, hoje é reconhecido como um dos maiores estadistas que o Brasil teve. Então, o que ocorre? Dom Pedro II foi um grande estadista e impulsionou o Brasil na época. Aí Kardec desencarna, deixou um legado, não deixou? Como é que eu faço para divulgar esse trabalho? Porque a Europa era muito seca, muito materialista, era muito religiosa, a igreja era muito forte, havia muitas perseguições. O Brasil era um país laico. Aqui você sabe, numa mesma rua, aqui em Santos mesmo, ali na Afonso Pena, tem todas as religiões que você quiser, tem ali. Desde muçulmano, espírita, umbanda, candomblé, católica, não tem, nós somos abertos a isso. E aí o que ocorreu? Nasce o nosso querido Francisco Cândido Xavier, que todos nós sabemos a história de Chico. Para mim, ele é uma continuação da codificação de Kardec, uma complementação mais aprimorada, muito mais aprimorada, basta ver que ele tem 500 livros, daí para mais, né? Isso que é editado, mas ele deixou muita coisa ainda para ser editada, quase 500 livros, 494, se não me engano, livros, nesse período que ele esteve encarnado. Então ele continuou o trabalho de Kardec, e aprimorou o trabalho de Kardec. E aí ele nasceu onde? No Brasil. Assim? Por que eu estou querendo dizer tudo isso? Nos relembrar, porque muitos de vocês sabem até mais do que eu. Coloquei coisas aqui que fica muito pequena para o conhecimento que vocês têm. E aqueles que acham que não conhecem, porque na realidade o nosso campo mental é muito, muito grande. Eu quero apenas lembrar que nós estamos na pátria do Evangelho, coração do mundo, celeiro da humanidade. E não é celeiro de alimentação orgânica, é alimentação espiritual. Os países que hoje estão voltados para o Brasil, é que nós estamos começando de alguma maneira a ser percebido pelo mundo lá fora. Então o que ocorre hoje? Hoje chegou o momento. Nós estamos no processo de regenerativo. Não é do planeta, é nosso, de cada um de nós. E o Brasil é o celeiro da espiritualidade. Nunca se falou tanto em Deus. E nós sempre falamos. Agora estamos partindo para fora, levando essa informação para fora. Então nós temos hoje uma grande responsabilidade. E sabe qual é a nossa maior responsabilidade? A nossa maior responsabilidade é não perdermos a nossa fé. E para encerrar, só para nos lembrar que, segundo Jesus, o nosso governador planetário, nosso modelo e guia, que a gente fala todo dia isso, né? A gente não reza para Jesus, a gente não pede para Jesus, a gente não fala que Jesus é poder, é assim? Que Deus é fiel, que Jesus é poder. Jesus nos falou, está escrito. Sois deuses, podes fazer o que eu faço e muito mais. Nos falta saber isso. Nos falta saber, porque acreditar, a gente até acredita, mas saber, apesar de eu não enxergar, eu sei que aqui tem oxigênio. Essa luz está acesa porque eu sei que tem eletricidade, eu não a vejo, mas eu sei que ela tem. Isso nós precisamos fazer, saber que somos tudo isso. Porque se soubéssemos, essa pandemia não saía nem da China para fora.
se soubéssemos. Se 10% da população mundial soubesse, não haveria pandemia. Então nós precisamos saber, nós precisamos aderir a Jesus, deixar de acreditar, aderir a Jesus. E após a adesão de Jesus, o que é mais importante do que aderir é se converter. Acreditar não dá-se muito interesse, mas acredita ou não acredita. Aderir é começar a ouvir Jesus através dos evangelhos, através dos ensinos. Isso é aderir. Mas isso não é o suficiente. O que nos falta para nós, até espíritas, para mim, o que me falta para mim, é me converter a Jesus. Porque quem se converte não muda jamais. Como foi Saulo, que virou Paulo. Ele se converteu e morreu por Jesus. Precisamos nos converter. A hora que nós nos convertermos, aí não precisa fazer trezena, ena, reza, corrente. Não vamos precisar fazer prece, porque nós estamos convertidos, nós estamos em Jesus. Estar em Jesus é estar constantemente em oração com o Criador. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que ilumine os seus lares, que essa falange que está conosco nesse momento, que está com você nesse momento, que está me ouvindo, não por mim, mas por você. Essas falanges existem, estão com você, por amor a você. Que essas falanges envolvam cada parede, cada cômodo, cada canto da sua casa. Que essa energia que está penetrando em seu lar, que está envolvendo você e seus familiares, seus animais, seus vegetais, possa ser aceita por vocês. Porque o que eles precisam é que nós os aceitemos. Nós não precisamos pedir, porque eles já estão ao nosso lado. Os nossos pais não são assim. Nós, aos nossos filhos, nós muitas vezes estamos ao lado dele, mesmo quando eles não querem. Não é assim. Pois é assim a espiritualidade, amiga, porque são os nossos pais do passado, são os nossos amigos do passado, pessoas que nos amam muito. Então não precisamos pedir, porque eles estão sempre conosco, que é o que está acontecendo agora. Que essas forças que regem os universos possam iluminar cada um de nós. Que esses amigos espirituais possam tocar os nossos corações. E que possamos estar preparados que na noite de hoje possamos receber tudo aquilo que eles têm para nos dar. Muito obrigado. Fique com Deus.